Fala, torcida vascaína, a gente está de volta para o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, o Vasco já sabe quem será o seu adversário na Copa do Brasil na segunda fase. Vamos falar disso, vamos falar da chegada de mais um reforço aí que será oficializado em breve como novo jogador do Vasco. Também a contratação de um jogador do Atlético Mineiro. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, o Nova Iguaçu goleou o Barcelona de Rondônia e será o novo adversário do Vasco na segunda fase da Copa do Brasil. O clube do Rio de Janeiro, após vencer o Barcelona por 4-1, se classificou e o Vasco será o adversário do Nova Iguaçu. Foi uma pedra no sapato do Vasco na temporada passada, principalmente no Campeonato Carioca, e esse ano os clubes irão se enfrentar na Copa do Brasil. O Vasco eliminou com certa tranquilidade o União Rondonópolis aí no primeiro jogo, aí na primeira fase da Copa do Brasil, e agora vai ter um adversário bem melhor do que o União Rondonópolis aí, que foi o primeiro adversário do Vasco, né? O jogo contra o Nova Iguaçu já sobe um pouquinho o degrau, mas o Vasco tem obrigação de amassar e passar por cima do Nova Iguaçu, porque é o time grande na parada, né, mano? Esperamos aí que o Vasco consiga essa classificação. Esse confronto deverá acontecer entre o dia 5, 6, 7, 11, 12 ou 13 aí de março. Em uma dessas datas irá acontecer aí o jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Deixe nos comentários o que você achou desse adversário. Se você acha um adversário acessível, acho que o Vasco tem condições de vencer sim com tranquilidade o Nova Iguaçu. Bom, pessoal, tivemos mais uma atualização quanto à situação aí do volante Tietê. Segundo as informações atualizadas aí do VDG Cash, a situação do Tietê não é tão simples assim, requer algumas semanas de recuperação. E o jogador provavelmente estará fora do clássico aí contra o Flamengo e não deverá disputar, principalmente essa partida de ida, né, que será no Newton Santos. O atleta aí teve uma lesão no jogo contra o Botafogo, né, saiu substituído, se queixando muito de dores. E esperamos aí que o Tietê tenha uma rápida recuperação. Um jogador que cresceu muito aí nos últimos jogos, principalmente no clássico contra o Botafogo, era para ser um jogador muito importante no meio-campo do Vasco, no jogo de sábado contra o Flamengo, mas a princípio ele ficará de fora e será uma grande surpresa se ele for pelo menos relacionado para esse jogo para ficar no banco de reservas, né? Torcemos aí para uma rápida recuperação do Tietê, possivelmente pode ser que o Vasco entre com o meio-campo um pouco mais inchado ali, né, cara? Talvez voltando com o Jair, ou talvez com o Matheus Cocão, ou o Paulinho ali, jogando no lugar de um dos atacantes, né? Talvez ali no lugar do Ryan ou do Zuccarello. Eu acho que o Ryan deverá ser titular mantido, jogando ali um pouco mais próximo do Verratti. Acho que o Zuccarello vai perder esse lugar no meio-campo para entrar mais um jogador no meio-campo ali do Vasco, mais de marcação, né? Eu acho que o Vasco vai entrar com aquela trinca de volantes ali, com o Coutinho mais à frente, o ataque com o Ryan e Verratti. Eu acho que o meio-campo e o ataque do Vasco será mais ou menos assim. Nos comentários o que você acha dessa lesão do Tietê, que aparentemente é mais grave do que parece, uma lesão no joelho do atleta, cara. Esperamos aí que não tenha que passar por nenhum procedimento cirúrgico, longe disso, né, que ele se recupere o mais rápido possível. Bom, e finalmente, após muitos dias, muitos meses, a novela Lloyd Augusto teve um final, meu amigo. O jogador foi contratado pelo Vasco. O Vasco anunciou oficialmente o acordo com o Alanyaspor para contratar o atacante angolano de 25 anos até dezembro de 2027. O jogador chegou ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira pela manhã para realizar os trâmites burocráticos, realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente pelo Vasco. O Vasco também corre contra o tempo para conseguir registrar o Lloyd Augusto aí no bid da CBF, para que ele esteja à disposição do técnico Fábio Carilli para o clássico de sábado contra o Flamengo. Na chegada no aeroporto, o jogador falou com alguns jornalistas, alguns canais aqui no YouTube, e deixou bem claro que tem um desejo sim de jogar contra o Flamengo, que está pronto para o clássico. O jogador disse que ficou muito feliz, vai fazer os exames e tratar algumas documentações. Se der para jogar no sábado, ele está pronto. Todo mundo sabe da pressão que é jogar no Vasco. Ele afirmou que é justamente por isso que ele joga futebol. O jogador falou isso no seu desembarque. Vale ressaltar que o Vasco pagou cerca de 8,5 milhões de reais aí fixos ao clube turco para contratar em definitivo o Lloyd Augusto e também algumas metas contratuais. Será pago também ao Alanyaspor 700 mil euros, caso aí de número de participação em jogos do atleta, 150 mil euros por número de gols e assistências e 150 mil euros caso o Vasco se classifique para a Libertadores nesse ou no próximo ano, podendo chegar aí no valor total de 14,2 milhões de reais a transação do Lloyd Augusto para o Vasco. Desejamos muita sorte a esse jogador, um jogador aí que chega motivado,
totalmente desconhecido, assim também como é o Nuno Moreira e também aí o Benjamin Garré. Esperamos que esses jogadores joguem bola e que ajudem o Vasco. Nuno Moreira e Garré estarão já à disposição para o Clássico. O Vasco corre quanto tempo aí para agilizar também a situação do Lloyd Augusto. E o Vasco também não para por aí, né? Além de fechar essas 3 contratações para o ataque, o Vasco já está muito avançado aí para contratar o Bryan Palácio. Já tem data para a chegada do jogador aí ao Vasco, né? Segundo aí o Globoesporte.com, a tendência é que o jogador chegue ao Vasco após o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. A pedido do Galo, o Bryan Palácio, a princípio, vai se representar o Vasco após essa final aí contra o América Mineiro. Os clubes fecharam um acordo para o empréstimo do atacante até o fim de dezembro desse ano. O Galo que quer ter o jogador ainda para a final aí contra o América Mineiro devido a algumas lesões lá no ataque do Galo, né? E por isso que o Cuca ainda não liberou o jogador para viajar para o Rio de Janeiro e fechar com o Vasco. De acordo com o Globoesporte.com, a tendência é que o colombiano chegue ao Rio de Janeiro a partir do dia 10 de março para realizar exames e assinar contrato com o Vasco e ser oficializado pelo clube. Esse aí é o mercado do Vasco. Ainda vale ressaltar que o Vasco segue em busca de um zagueiro. Não sabemos se vai contratar para essa ou para a próxima janela. Se especulou também a possibilidade de mais um volante. Eu acho pouco provável que o Vasco vai trazer mais um volante. A princípio seria um primeiro volante aí para ser o substituto do Hugo Moura, um jogador cincão ali. Não sabemos quem será esse jogador e se realmente procede a informação que o Vasco deseja contratar mais um primeiro volante. Vamos aguardar aí, ver se o Vasco vai dar tempo de fechar alguma contratação até amanhã, que é o último dia de janela internacionais. A janela interna vai se abrir daqui uma semana e o Vasco vai poder contratar jogadores aqui no futebol brasileiro. A famosa janela doméstica, né, onde os clubes podem reforçar somente com o mercado nacional. E pode ser que o Vasco consiga contratar mais alguns jogadores e por isso que não teve pressa para contratar o Bryan Palácio, porque pode ser que o Vasco contrate ele e feche a negociação na janela doméstica quando se abrir e o Vasco vai poder contratar normalmente esse atleta e também outros jogadores. A gente espera que possa chegar, né? Deixe nos comentários o que você acha da chegada desses reforços, também situação de saídas, né? O Vasco está louco para se desfazer de alguns jogadores sem propostas e, por exemplo, o Manuel Capasso, um jogador que pode sair para o mercado internacional. Se o Vasco não fechar a negociação dele até amanhã, o jogador vai ficar no Vasco. Aí vale deixar claro, se aparecer alguma proposta de algum clube aqui do Brasil, o jogador pode se transferir para o futebol brasileiro, menos o futebol internacional, como eu falei, o mercado se encerra amanhã, né? Deixem nos comentários o que você acha da saída também de jogadores do Vasco, quem você gostaria que saísse do nosso clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver novidades. Vamos trazer aqui no canal. E tamo junto. E é nóis.